Tudo bem com vocês? Louvado seja Deus. Estou muito feliz de estar mais uma vez na casa do meu Pai, o Senhor nosso Deus. Eu gostaria, querido, que você abrisse a sua Bíblia para não perca de tempo no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, que diz a palavra de Deus: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, o que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que ama e que cumpre os seus mandamentos. E o versículo 10 diz assim: e dá pago diretamente aos que odeia, dizendo: aos perecer não será demorado para com os que odeia, portanto, prontamente lhe retribuirá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar nessa noite algo tão interessante que diz a palavra de Deus, falar sobre o que esta palavra que o Senhor nos trouxe a esses dias tão maravilhoso, tão grandioso, que o Senhor nos trouxe a esta palavra. A palavra diz no capítulo que lemos, no verso que lemos, ele nos afirma que estava aqui para cada um de nós, que possamos entender o que é Deus, o que é o fator Deus, o que é a pessoa de Deus sobre as nossas vidas. Este versículo 9 que nós lemos, nós podemos entender e afirmar. Eu vim nesta noite afirmar e reafirmar para a igreja que Deus não é só simplesmente alguma coisa normal, Ele é uma pessoa que você pode se atribuir, compartilhar com Ele, entendeu? E parece que essa expressão tem sentido no profundo, mas que temos de entender que o Senhor, Ele está aqui para nos ouvir. Quando podemos dizer que agora que o meu Deus é Deus, um Deus e nada mais, não interessa, o resto é barganha, o resto não interessa para nós. Deus é Deus, e se existe outro fator de entender que existe outro Deus, é propaganda enganosa, é algo que não vem do Senhor. E meus irmãos, estou sentindo muito a presença de Deus, estou muito feliz com meu Deus por esses dias, que o Senhor tem nos alegrado muito, de tanto contentamento, nos afirmando que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Você não está proibido de glorificar, você não está proibido de falar em línguas nessa noite, você não está proibido de manifestar o poder do Senhor, que parece que essa expressão falar sobre o fator Deus, essa semana que lemos e entendemos esta palavra, nós podemos entender que Deus fala sobre o fator que Ele é o próprio Senhor. Ele quer relacionar comigo e com você, e quando nós entendemos isso, nós devemos estar prestando culto a Ele de forma especial. Se você quer alguma coisa mais interessante, você pode até pegar uma caneta, um papel e escrever, rabiscar de qualquer forma. E muitos de nós perdemos a noção de algo pessoal. Quando nós negamos Ele reverência, quando nós negamos reverência ao Senhor, quando nós negamos a nossa adoração ao Senhor, este é o fator
fator de que nós somos diante do Senhor. Quando nós negamos a Ele a honra, meus queridos, quando nós negamos a Ele a adoração, quando nós negamos, Ele trata do nosso culto, de estar sendo de qualquer jeito. O nosso culto, ele não está sendo culto voltado para a pessoa do Senhor. Este é um relacionamento pessoal meu e seu com Deus. Isso trata de nós, uma pessoa, como nós estamos tratando o nosso Criador, como ele se fosse, talvez o nosso mundo que estamos vivendo hoje como cristão, nós podemos observar que a maioria, não estou trazendo para o total da igreja, mas a maioria da igreja do Senhor, ele trata o Senhor como a lenda, como alguma coisa que anormal, com uma pessoa que não está presente. Talvez nós olhamos para as coisas como se estivesse conversando, talvez com a nuvem. Ei, querido, quando você conversa com Deus, Ele está ali para te ouvir, Ele está ali para estar relacionando com você. Esse é o inconsciente de adorarmos a Deus e falarmos, não se comunica como se relaciona com o Senhor. Nós temos que ter um entendimento de como relacionar com o nosso Deus. Talvez você fale assim, pastor, eu não entendi. Eu quero justificar quando eu se resolvo, é quando eu brinco com a fé, quando eu brinco de ser crente, quando eu brinco de estar revelando algo que não está no meu intento de conhecimento de Deus. Aleluia, brincando de ser verdadeiro servo do Senhor. Por isso ele diz aqui na palavra, no verso 9, saberá pois que o Senhor teu Deus, Ele é Deus fiel. Ele nos revela que Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele não é qualquer coisa, Ele não é alguém que você pode relacionar como se estivesse olhando para a nuvem, olhando para qualquer lugar. Você muitas das vezes vai para a presença de Deus, não posiciona como se estivesse na presença bendita do Senhor Deus. O fator Deus é um derivado de um latim que diz assim, a palavra do Senhor. Ele está dizendo assim, é um facto que significa o quê? É que sentido de aplicar o elemento principal, que é algo principal da minha vida e da sua vida. É um elemento principal para quê? Para que eu entender que existe algo acontecendo. Quando eu trago esse termo para o assunto teológico bíblico, talvez eu fale, mas meu Deus, que é isso? A teologia cristã, estou dizendo que Deus é aquele que... Que, pastor? É a causa de todas as coisas, porque eu e você é salvo, porque nós entendemos que o Senhor é que nos resgatou através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Esta é a causa que o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo por causa da minha e da sua vida. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João capítulo 3, de número 1 em diante, que diz assim, do capítulo 1, vamos para o primeiro, coloca lá para nós por favor. Olha o que a palavra diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada se fez, foi feito e se fez. Ei, querido, nada mais, tudo é feito por Ele e para Ele. São estas as coisas, mesmo que aquelas que não conhecem, através da Bíblia, é revelado, de manifestado
todas as obras do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Entendamos, querido, que quando nós lemos também lá no Salmos 19, aqui que a palavra de Deus, em versículo 1, que diz assim a palavra de Deus, o salmista diz assim a palavra do Senhor: o céu proclama a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia. A noite traz revelação a outra noite e proclama a glória do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite, queridos, que o Senhor continua sendo Deus. Aleluia. Observe para mim também Romanos 1, aqui que a palavra de Deus nos afirma: tanto que você tem no versículo 9, Paulo ele é servo de Jesus Cristo, porque Deus é quem é servo. Meu espírito é no evangelho do seu Filho, a minha testemunha é como incessantemente faço menção de vós. Isso é o fator que é Deus. Esse ele haveria de entender, nem eu e você é aquilo que nós conhecemos da criação. Talvez você não conhece nada do Criador. Talvez você está precisando entender quem é o Criador para você. Talvez você tenha que entender para que você veio a louvar, engrandecer em louvor e honra ao teu bendito nome. Ei, querido, nesta noite eu quero render graças, eu quero glorificar o Senhor, eu quero dizer graças te dou, Jesus, porque eu vim nesta noite com expectativa que eu quero primeira conversa é com Deus. Esse é o fato de eu estar aqui, não é o ambiente, não é aqui o prédio, não é a igreja, mas é aquele que eu devo louvar, a bendizer o seu santo e bendito nome. Algumas delas que estão aqui escritas, nós podemos entender que Deus traz para nós um sentido aplicado da sua palavra, do seu fator, da sua criação. A criação é uma mente derivada de ansiedades, de algumas coisas que você talvez pensa de estar recebendo e não buscando. Talvez você busca e não entende o que está acontecendo, no que está acontecendo com você. É algo interessante para mim e para você. Não entendemos o exercício de Deus. Quando nós não estamos entendendo o exercício que Deus nos colocou a fazer. É tão visível a criação. Quando a consciência do homem é incrível, queridos. É incrível quando o homem não tem consciência do seu Criador. Mesmo aqueles que estão entre a vida e a morte, ele tem que apelar para Deus, ele tem que buscar recurso de Deus, porque a natureza do homem é correr as suas necessidades para o Criador. Não tem como você fugir a não ser pelo seu Criador. Oh, que palavras são lindas. Lá no Salmo 84, o que a palavra do Senhor diz para nós? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a carne, exulta pelo Deus vivo. Aleluia. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu e os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu, aleluia. Bem-aventurado o homem que habita a tua casa, louvar-te tua mente
perpetuamente. E o 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e o coração se encontra os caminhos aplanados. Ei, querido, você pode correr para qualquer lugar que você quiser, mas a sua direção é adorar, é buscar ao Senhor. O seu caminho é render graça, é talvez a um Deus que pode resolver os teus anseios, as suas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que está escrito na palavra do Senhor em Salmos 19, o que trata aqui o salmista para nós. Ele estava sempre rendendo graça e bendizendo o seu santo e bendito nome. A palavra de Deus é assim: o céu proclama a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite, e não a linguagem nem a palavra, e dele não se ouve nenhum som. Aleluia. No entretanto, toda a terra faz ouvir a sua voz, a sua palavra, até os confins do mundo, e o pôs uma tenda para o sol. Até o sol parou, quando o Senhor resplandeceu, o sol teve que parar, para que adorasse e render graça ao meu Deus. Ei, querido, você veio neste lugar, nesta noite, foi para render graça e bendizer o nome daquele que criou todas as coisas. É a causa para que eu e você viemos para adorar. Olha o que está escrito lá no livro de Jó, capítulo 9, verso 10, diz a palavra do Senhor, que ele diz: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e a sua palavra até os confins do mundo, e pôs uma tenda para o sol. A palavra de Deus está sempre nos afirmando que nós não temos outro lugar a não nos afirmar, é em adorar e bendizer o nome do Senhor. Esse é o fator Deus que viemos adorar, que viemos bendizer o seu santo e bendito nome. O Senhor é bom, e a sua benignidade dura para todo sempre. Olha lá no Salmo 136, que está relatando todas essas coisas. O que o Senhor é bom todo o tempo, e a sua benignidade dura para todo sempre. Você pode estar passando por adversidade, mas você pode dizer: o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para todo sempre. Aí estou passando por enfermidade, mas o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para todo sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Quando nós nos rendemos graça a Ele, quando nós buscamos a sua presença, quando nós nos rendemos graça a este Deus, quando nós nos clamamos a Ele, nos entregamos a Ele, sempre aquele que destruiu as grandes. Olha, esse Salmo 136, ele relata do começo ao fim que o Senhor é bom. Esta é uma canção que ele não tirava da sua boca. Olha o que está escrito lá no princípio da palavra, da criação da palavra de Deus. O que diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1? Olha o que a palavra de Deus, para afirmar para mim e para você, que o fator é Deus. É Deus o Criador. O que diz aí? No princípio criou Deus céu e terra.
E a terra, porém, estava sem forma, vazia, e havia treva sobre as faces do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você. O Espírito de Deus está sobre a tua vida nesta noite. A graça de Deus está sobre a tua vida nesta noite. A graça bendita do Senhor está sobre a tua vida. Não te preocupe, querido, que a graça abundante do Senhor, nosso Deus, está com você. Quando nós olhamos para a palavra e definimos esse assunto, esta palavra tão bondosa, e dizer: Deus é bom o tempo todo, nosso Deus é maravilhoso. Nunca defina Deus, não olhe para Deus como uma fantasia religiosa. Deus não cabe, talvez numa tinta de uma caneta, ou talvez na tecla de um TI, talvez ela não cabe. Deus não se define no meu entendimento. Deus faz todas as coisas, e Ele está fazendo, voltando o olhar dele atentamente para a tua vida nesta noite. Quando tem uma canção que diz que todo o universo se formou, aleluia, precisamos de muitas palavras para descrevê-lo ainda assim. Nós podemos entender que Deus, Ele é completo, é maravilhoso. É naturalmente, queridos, que eu e você, na qualidade de atribuirmos a Deus, nós nos atribuímos com nossos pensamentos humanos incorretamente. Mas elimina essa chance nessa noite de vivermos de qualquer jeito, tendo uma sensação de que Deus não está conosco. Eu gostaria que você, querido, entendesse nessa noite comigo como Deus é maravilhoso. Deus não é a medida que você pode colocar Ele nesta taça. Deus não é uma luz que você coloca só sobre este ambiente. Deus, Ele emana do nada, aleluia. Deus é uma força criativa. Deus é uma melodia que embala o universo. Por isso que eu gosto muito daquela canção que diz que o universo que se formou, Deus é a fonte inesgotável. Deus é cada pincelada da natureza. Deus é um coração que não olha para uma pessoa, não, talvez. Deus é como o sorriso de um idoso pelo chorar de uma criança. Bendito seja o teu nome, Jesus. Quisera descrevê-la, talvez eu não conseguiria descrevê-la, o como que é o nosso Deus. Eu fiquei pensando, numa tarde de ontem chorei, e com a minha expectativa, com a minha esperança mais aguçada, e dizendo: ora, talvez você está medindo a sua fé. Eu quero me dizer nesta noite, querido, a manifestação de Deus, ela é traçada como um fio de fé, uma corrente que jorra sobre a minha e a sua vida nesta noite. Não saia daqui hoje da mesma forma que você adentrou.
Não saia daqui hoje com a sua alma sem a presença de Deus. Você verá que o Senhor é grande. Ele é soberano, Ele é compassivo, grandioso, misericordioso. A palavra de Deus diz que Ele é a certeza. Ele é a certeza. Se você crê nele, você consegue senti-lo. Você consegue perceber. Quando eu chegava hoje no hospital, vi o netinho, todo mundo sabe aqui que eu estou novo, vovô, estou muito feliz com Jesus. Que vi aquele negrão com o bocão aberto. Estava fazendo o teste do pezinho, mas o grito dele estava ecoando no corredor. Eu falei, esse é o grito do Benício. Que vovô coruja. Que vovô coruja. Eu vi ali, mas que perfeição, queridos irmãos. Essa é a certeza de um Deus poderoso. Isto é a certeza que seu Espírito está sobre nós. Esta é a certeza. Esta é uma atmosfera que sentimos todos os dias, quando nós nos rendemos aos pés do Senhor. E eu quero te convidar nesta noite. Convida o Espírito Santo para entrar dentro do seu carro. Convida o Espírito Santo para adentrar sob o gabinete do seu escritório. Convida o Espírito Santo para andar com você pelas ruas. Convide Ele. Quando tem aquela música que diz assim, eu navegarei pelo oceano do Espírito, nós podemos entender que nós devemos andar navegando no oceano, na graça bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu falei nessa semana para um irmão que estava comigo, não preocupa não, porque eu estou embebecido da graça bendita do Senhor e Deus. Eu comecei a falar em línguas, eu não voltei a ser o pentecostal daquele fanático, mas eu estou cheio da graça do meu Deus, porque Ele vive eternamente na minha vida. Sinta o Senhor, Ele não é uma religião, Ele não é algo, uma placa de estrutura, Ele não é um painel, Ele é Deus, aleluia, bendito seja o teu santo nome. Quando você colocar Deus em todas as suas ações, você vai entender que Ele não se define só em um gesto de alguma coisa. Ele é o som que embala, aleluia, as suas noites, é a insônia. Ele é aquele que alivia a sua alma, aquele que traz o acalento, é aquele que traz a cura, é aquele que refrigera o teu espírito. Ele é Deus, Ele está aqui nesta noite, pelo poder da sua bendita graça. Ele pode manifestar. Ele pode manifestar em alguém aqui nesta noite. Aleluias. Isso talvez nós chamamos de um mecanismo, de uma linguagem, de fazer Deus de uma forma como se nós estivéssemos relacionando, como eu disse no princípio, como uma nuvem, com alguém de qualquer jeito, como que eu estivesse relacionando com esse jarro de flor. Ei,
quando você entrar no seu quarto, Deus está com você. É no silêncio. O que a palavra de Deus diz que lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Olha o que a palavra de Deus para mim afirma para você também. Deus é Espírito. Importa que Deus seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Muitas das vezes, nós olhamos e buscamos as coisas do nosso jeito. E Deus quer que você relacione com Ele. O desejo de Deus sempre foi que o homem tivesse uma íntima relação com Ele. Quando a palavra de Deus diz, no Evangelho, capítulo 4, versículo 24, e ele diz para aquela mulher, ele estava dizendo que ele importava que adorasse a Ele em espírito e em verdade. Eu e você temos que voltar o nosso coração para adorar o Senhor. Deus não é uma religião, querido. Deus não é a placa Proclamai. Deus não é uma placa Assembleia de Deus. Deus não é uma placa presbiteriana. Deus não é uma placa Deus é amor. Deus é Deus. Ele é imortal, invisível, mas real. Aleluia. Ele é o único Deus de ser adorado. Ele é sempre, Ele é para sempre de ser glorificado. Nós devemos render graça. E talvez você tenha se limitado como as suas ações têm limites. Ninguém pode limitar Deus. Ninguém pode definir Deus como Ele é. Ninguém pode se esquadrinhar Deus, colocando que Ele faz no momento que você quer. Deus entra exclusivamente aonde que Ele não é adorado. E Ele permanece ali, porque Ele é Deus. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. A palavra, eu estava lendo este livro, o Nilson de Amaral Fanini, um pastor da Igreja Batista brasileira, ele conta-se a história de um homem que era muito incrédulo. E aquele homem pediu para o seu gerente, que quando ele morresse, colocasse lá na lápide do túmulo dele, nem Deus entra aqui. Nem Deus entra. Passados os dias, se coloriu os céus, relata a história, veio um grande vento, veio uma chuva, e com aquela chuva, veio em si uma tempestade, e a tempestade se rachou aquele chão, fez-se uma cratera, e foi direto no túmulo daquele homem, passou bem próximo à cabeceira do túmulo. Ali veio, ele relata que veio um pássaro, soltou uma semente, e aquela semente era de uma grande árvore. Aquela grande árvore, a sua caule foi crescendo, foi esmagando os restos ósseos daquele homem que dizia que no túmulo dele nem Deus adentrava. Deus estava lá.
nós não devemos nos fechar, nos trancafiar, e entender que um Deus que é dono de todas as coisas, Ele está aonde que Ele queira estar. Deus é infinito, é. O nosso Deus é incomparável. O salmista diz que em Salmo 51, verso 20, olha o que a palavra diz, verso 20, 51, verso 20, não? Era 19, foi errado, perdão, igreja. Coloque para nós Romanos 11, 33 e ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto a sabedoria como dos conhecimentos de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem? Ou quem foi o conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quando eu olho essa palavra, eu entendo porque a chama do Espírito Santo ardeu em mim, e eu coloquei no meu coração: Senhor, eu te adorarei enquanto eu viver. Ei, querida igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, coloque no teu coração: adore a esse Deus enquanto viver. Renda graça, não viva um evangelho de qualquer jeito, viva pela graça bendita do Senhor. A palavra de Deus diz que lá em Tiago diz que Deus não há variação, não mudança de sombra de variação nenhuma. Deus não sofre chantagem. Deus não dá birra como eu e você dá. Quando Ele olha para mim e para você, Ele sempre está olhando com um olhar de misericórdia. Quando Ele está olhando para mim e para você, Ele está dizendo: meu filho, estou com você. Por que andas preocupado? Por que andas tímido em seu coração? Muitas das vezes, queridos, nós não entendemos quando Deus, Ele é aquele que está sob o controle de todas as coisas. Agora, eu sei de uma coisa. Quando você entender, quando Jesus disse ali ao discípulo que perguntava a Jesus: Jesus, como posso orar? Como devo adorar? A Bíblia diz que Ele é onipresente, querido. Ele é onipresente. Onde me ausentarei da tua face, que o salmista dizia? Se subir aos céus, a tua morada, se dissera, ali eu colocarei do abismo a minha cama, a
ali as suas mãos está, acalçará. A minha vida está diante das mãos do Senhor. Se eu subirei, se eu descerei as trevas, o Senhor ali está. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Talvez você pode dizer, se você, antes que você viesse ao mundo, antes que você fosse criado, o Senhor já sabia o fim da sua vida. E muitas das vezes nós estamos preocupados com o fim de todas as coisas. Observamos como quando os artistas, eles projetam uma novela, projetam um filme, eles sempre preparam 2 finais. Ou vocês acham que é só um final só? Sempre prepara. Porque ele não tem a certeza. Se o público está agradando daquele, ele vai por aquele que está sendo mais visualizado. Ele sempre muda o roteiro. Eu quero te dizer nesta noite, eu quero terminar. A mensagem de Deus. Eu convido o louvor para subir. Talvez a palavra, antes que ele começasse, ele disse para mim e para você: acalma, não te apavores, não atribule a sua alma. Talvez você pode dizer para mim: pastor, está saindo tudo do controle. Está tudo saindo do contrário. Calma. O Senhor conhece a sua história. Porque Ele é único. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele está sobre todo lugar. Ele é Deus. Tem alguém tão interessante que eu acho como um cantor. Ele, na sua idade de 12 anos de idade, as que todos conhecem, Cleiton Queiroz. Ele dentro do quarto, ele conta-se essa história. A irmã do círculo de oração adentra e conta, fala para sua mãe: irmã, será difícil o seu filho fazer alguma coisa, vai se tornar um nada, irmã. Ele vira o rosto e prostra-se de joelho. Fala: Jesus, o Senhor não me chamou para nada. Como será o meu fim? Ele diz que uma voz ecoou no seu ouvido e disse: pega o violão, vou eu te ensinar. Vou eu te ensinar.
Ei, querido, nesta noite, eu nunca vi ninguém brincar com a sua voz e com instrumento, qualquer instrumento que você conhece. Aquele homem toca e é cego. Ninguém explica Deus, ninguém define Deus, ninguém coloca Deus no limite. Ele é ilimitável. Ninguém define Deus. Eu quero que nesta noite você pegue a sua vidinha, que você tem vivido talvez de qualquer jeito, e fala para Deus: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Ele é Deus, Ele vai visitar você nesta noite. Quando os discípulos perguntavam a Jesus como oramos, Ele dizia: Pai Nosso. Ele não foi egoísta. Pai Nosso. Ele conjugou na segunda pessoa. Pai é nosso, Deus é nosso Pai. E nessa noite Ele veio para sarar a tua alma. Tem alguém aqui que o Senhor está laçando nos laços espirituais e vai incomodá-la nesta noite para mudar o hábito de buscar a sua presença. Talvez você necessita de mudar o rumo da sua adoração. Defina-se Deus não do jeito que você quer, mas defina Deus do jeito que Ele é. Senhor Jesus, nós te adoramos, Jesus. Eu convido você a se pôr de pé.